Arthur Gomes. Eu vim fazer um videozinho falando sobre política. Eu corro um pouco de falar sobre política, porque, tipo assim, eu não confio nem no socialismo, nem no capitalismo, nem no liberalismo, nem no conservadorismo. Eu não confio em nada disso, tá entendendo? Eu simplesmente tenho a minha ideia formada que a principal justiça é a justiça dos céus, porque a justiça dos homens, ela é falha. Você pode ver que tanto no capitalismo, que as pessoas tanto idolatram, ainda há fome, ainda há pobreza, a injustiça rola solta, e querendo ou não, sempre vai ter um monopólio, no capitalismo principalmente. No socialismo já funciona com a terceirização, a diminuição do Estado, se eu não me engano é isso daí, e daí você dificilmente você privatiza as empresas para fora. Você só consome o que é dentro do país e daí divide o ganho com o governo divide em partes iguais e ninguém passa fome. Isso também acontece em um verdadeiro comunismo, que na realidade não mata a fome de ninguém, pelo contrário, só causa mortes e mais fomes, e por aí se vê. E aonde é que chega? Lula acabou de ter a sua pena divulgada. Ele já tinha tido antes 9 anos de sentença, tinha levado 9 anos e agora foi para 12 anos e um mês. O que eu tenho a dizer? Isso aí nem começou ainda falta muita água para rolar pela ponte. Lula vai continuar falando que ele é um candidato do PT, que o que estão fazendo com ele é injustiça, que na verdade não é, porque a gente vê o roubo da Petrobras, a gente vê a JBS e outras empresas, porque eu não sou tão ligado em fatos relacionados a dentro do país. O meu forte é fora do país. Eu sou um cara que eu vejo muito geopolítica, geoeconômica, eu sou muito mais de fora, eu vejo o mundo no todo, no global. Mas eu até esqueci do que eu estava falando. E assim, todo aquele caso de corrupção que Lula fez, tudinho, foram bilhões de reais. Agora o que eu acho mais incrível é o seguinte: antigamente você pegava 50 reais, deixa eu ver, você pegava 50 reais, vamos botar 10 reais. Eu tenho uma colega que trabalha aqui junto comigo, eu acho que ela é a mais velha que tem aqui. E ela disse que assim que entrou o Plano Real, um patrão dela estava afastado porque estava grávida, estava quase tendo perto de ter um menino. Ela trabalhava numa banca de bicho. E o rapaz fez assim para ela, o dono da banca de bicho fez assim para ela: ó, toma aqui 10 reais e vai-te embora comprar as coisas da tua menina. Aí ela disse que lembrava como se fosse hoje. Ela foi no mercado, comprou um bocado de comida, encheu o carrinho e sobrou uma quantia de dinheiro que eu não lembro quanto foi. Eu não vou chamar ela agora porque ela está ocupada. E ela encheu o carrinho com uma quantia que eu não lembro quanto foi. E daí ainda sobrou dinheiro. O que foi que ela fez? Ela comprou o enxoval da menina, e ainda sobrou dinheiro. E hoje com 10 reais, se eu for fazer um lanche, praticamente nem sobra troco. Um lanche para uma pessoa é 10 reais. No tempo que eu namorava com a minha ex-esposa, eu com 10 reais comia eu e ela. Hoje em dia só come eu sozinho. E o que faz isso? É a inflação. Como é que funciona o sistema monetário? Vamos supor que isso daqui é uma barra de ouro de 1 quilo. E essa barra de ouro de 1 quilo, ela tem que estar lá no Banco Central. Ela estando no Banco Central, ela vai dar lastro ao dinheiro, vai ser uma reserva de ouro. Essa reserva de ouro é o que vai determinar o poder de compra da moeda. Como é que funciona a perca do valor de compra da moeda? É quando você imprime dinheiro. De 2003 a 2015, quando Dilma levou o impeachment, as impressoras do Banco Central estavam ligadas o tempo todo, imprimindo dinheiro. E isso o que é que faz? O ouro que está na reserva
não é equivalente com o dinheiro que tem circulação, que está sendo impresso. Isso daí gera uma inflação. A inflação ela sobe, os juros tem que aumentar. Quando os juros aumentam, as pessoas têm que pagar mais um pouco de imposto para poder justamente poder pagar o dinheiro que está sobrepondo o ouro que está dentro do cofre. Aí assim vai gerando mais juros para o pessoal ir pagando com impostos. Os bancos também vão cobrando mais juros em cima disso. Enfim, é uma loucura. Fica do jeito que está agora. Um pai de família que recebe R$1.000, tem um filho, paga aluguel e... Chama ele lá pra mim. Ele foi almoçar. Foi almoçar? Um filho, um cara que tem um filho, uma mulher e paga aluguel, com R$1.000 ele não sobrevive, ele passa fome. Tem que comer pão com mortadela, pão com ovo no almoço, enfim, mal dá pra viver. Aí tem que ter um cartão de crédito que às vezes fica aperreado porque não consegue pagar o cartão, porque superou a conta, porque a inflação está super alta. E quem foi que fez isso? Foi o PT. Eu estava vendo uma reportagem hoje, realmente o PT pagou o FMI, mas a dívida do FMI era de 5%. Se eu não me engano, ao mês, ao ano, não lembro quanto era. Eu não sei, eu não entendo da economia. Eu sou um cara muito geopolítico, eu teria que olhar isso daí. Mas o que eu estou falando aqui, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar. A dívida do FMI era de 5%. Lula pegou um empréstimo, que se eu não me engano foi de 19% para poder pagar o FMI. Então, fez uma dívida muito maior. E no próprio governo de Dilma já estava devendo o FMI novamente. Enfim, foi um governo maquiado. Um governo totalmente maquiado para poder enganar o povo. Você olha as universidades hoje você aprende o quê? Socialismo, comunismo, marxismo, as teorias de Lenin. Esses caras são os maiores filósofos. A história de Che Guevara, Marighella. Caramba, velho. Ó, vê bem, como é que é o meu ponto de vista? O nazismo, não é aqui para defender nazismo, é como eu estou dizendo, eu não defendo nem capitalismo, nem socialismo, eu não defendo nem o meio político. Mas eu tenho as minhas ideias formadas, tá certo? Mas o comunismo, ele matou muito mais do que o nazismo. O nazismo é uma formiguinha perto do nazismo. O nazismo é uma formiguinha perto do comunismo. Você olha para a China, você vê lá 200 milhões de mortos para poder impor um regime. Você olha para a União Soviética, se eu não me engano, e tem 80 milhões de mortos. São números monstruosos, números assombrosos de mortes. Daí você tira o Afeganistão, se eu não me engano foi... segundo a fonte do Wikipedia, tem 1 milhão. É só você pegar aquela fonte da Wikipedia, acrescenta mais um zero. Lá tem 20 milhões, você acrescenta mais um zero. Aí é a fonte real, porque ali é fake. Você vai conseguir ver isso em livros. Você vai conseguir ler livros de vários escritores que são determinados a isso, que dedicaram uma vida a estudar isso daí. Aí você vai ver os números de fatos reais das mortes que o comunismo causou. Foi só pelo fake que está ali na Wikipedia. Você já consegue ter noção que o comunismo foi pior do que o nazismo. Daí você coloca lá a ditadura. Aí tem gente que fala que uma ditadura aqui no Brasil que morreu 476 pessoas desaparecidas e mortas, tem como comparar com a ditadura que teve lá na China que morreu 200 milhões. É praticamente toda a população do Brasil, todo o Brasil aniquilado. Foi o que a China matou. 200 milhões para poder impor um regime. Aí chama isso aqui de ditadura 400 pessoas. Não, pô, quem morria ali, quem era torturado, era quem estava contra o governo, contra a reorganização. Aquilo dali só foi um regime militar para a gente não poder entrar em um comunismo do jeito que estava acontecendo ali no século XX, tá certo? Daí eu peço para vocês estudar um pouco mais isso daí. Vocês veem material do Nando Moura, material de Olavo de Carvalho, tem muita coisa. Olavo de Carvalho é uma biblioteca viva. O cara vai ver aí, o cara fala com ele, lê quantos livros de marxismo, o cara fez 1.200 livros, tá ligado? Aí você
procura se consultar com o Olavo de Carvalho, que ele vai saber te explicar a história bem melhor. E, assim, o que é que Lula é? Lula é um comunista. Todo mundo sabe que em todo o governo do PT, a gente deu de comer, a gente ajudou os países comunistas, a gente alimentou países que não mereciam. Maduro tá lá doidinho, dizendo, não, se Lula for preso eu vou invadir o Brasil. Tenta a sorte, porra. Os Estados Unidos tá logo ali na fronteira. Tá entre ali a Venezuela e a Colômbia. Tá logo ali na boquinha do lobo ali da Amazônia, naquela parte ali, todinha ali, os Estados Unidos tá armado ali fazendo treinamento. Tenta a sorte de entrar. Tenta a sorte. Pra teu país voar, já tá, mas tu vai perder o poder. Tenta entrar no Brasil, pra ver se tu não sai do poder na hora. Mas enfim. Lula, ele é comunista. Ele quer impor um regime socialista no Brasil. Uma coisa que matou milhões de milhares de pessoas. Entendeu? E é o que Lula apoia. Muitas vezes você vê aí, agora, como é o nome daquele país? Agora eu tô esquecendo direto. Venezuela, Colômbia, Cuba. Foi um paísinho agora aí, eu fiz até um vídeo falando sobre ele esses dias. Proibiu a religião cristã dentro do país, o evangelismo. E Lula, ele faz a mesma coisa, com certeza. Vocês podem ver que a partir do momento que Lula entrou no poder, começou a existir casamento gay, os universitários da faculdade começaram a ser mais esquerdistas. Ele implantou partidos na escola, coisas que são totalmente diabólicas. Tem uma amiga minha, uma colega, que ela era evangélica, cantava no coral da igreja, batizada nas águas, e hoje em dia ela vai para a Marcha das Vadias, é feminista, é ateia, só porque entrou na faculdade, é ateia, e demais outras coisas aí que são absurdas. É isso daí que o governo implantou, o governo do PT implantou, é um governo maléfico. Ele deu Bolsa Família, deu poder de compra, isso aí eu vou admitir, foi verdade. Você não via o trânsito que é hoje, antes do governo do PT, você não via a quantidade de carro que existe na rua. Mas o problema é que ele imprimiu tanto dinheiro, o problema é que ele roubou tanto, que pegou tanto empréstimo, pagou um empréstimo com 5% de juros e pegou um empréstimo com 19% de juros. E depois no governo de Dilma voltou a tornar com o mesmo empréstimo do FMI de 5% de juros novamente. E o pior é que é 5% de juros em cima de trilhões, não é de bilhões, pode ser de bilhões, de trilhões. Não é 5% de juros de 5 mil reais que você pega no banco. Desculpa. É coisa de bilhões de trilhões. E eu não concordo com o governo do PT. Eu não sou a favor. E que a justiça seja feita. Tá certo? Acredito que Lula vai ter que pagar pelo que ele fez. E eu não quero sofrer um regime comunista aqui no país. Eu prefiro estar com o Bolsonaro, cara cristão, acredita aí no direito da família, quer mudar todo esse sistema, porque para quem não sabe, só para encerrar o vídeo aqui, porque vai acabar ficando um pouco confuso, a gente tenta falar de pouca coisa, mas acaba pulando de uma para outra, porque o assunto é muito extenso. Mas a gente vive em um mundo que a gente vê o governo atual, a gente vê vou falar do Brasil, a gente vê essa bancada de deputados, de senadores, presidentes, juízes, etc. Mas quem manda no mundo de fato são os banqueiros, são os ricos, poderosos, os globalistas. A civilização, ela é montada de três etapas, 3 colunas. É a judaica cristã, vamos puxar para a Idade Média, tá certo? Judaica cristã, a do Império Romano, e os ateus. Aqui nos romanos, a gente vê a religião cristã, vê os ateus e a filosofia. E aqui na judaica cristã você vê o não matarás, não furtarás, amarás o próximo, só coisa boa. Isso daí fez a civilização, fez a gente ser civilizado um com o outro, para a gente poder ter modos de tratar as pessoas,
de poder respeitar, amar o próximo. Isso aqui veio do cristianismo e do judaísmo. Tá certo? Essas pessoas nunca fizeram mal para ninguém, sempre foram perseguidas. Se você for botar aí no papel, na ponta do lápis, você vê, já morreu muito mais judeu por ano, morre agora na atualidade. Pode puxar desde o começo, do princípio da humanidade. Você vai ver que os cristãos são perseguidos. Ou bota aí no começo da Idade Média, para quem não acredita em Deus. No começo da Idade Média, os cristãos sempre foram perseguidos. E você nunca viu um preconceito cristão, preconceito judaico, como preconceito negro. Você não vê também conscientização cristã, nada desse tipo aí. Todo mundo persegue o cristão, mas o cristão não faz mal para ninguém. Pelo contrário, ele fez parte da civilização da humanidade. E como é que eu posso finalizar aqui? Hoje em dia, essas três pilastras aqui, ó, o judaico-cristão, o do Império Romano e os ateus filósofos, que faz parte dessas duas partes aqui, ó. Como é que o governo globalista quer fazer? Ele quer destruir isso daqui. Destruindo isso daqui, o que é que sobra? Sobra o globalismo, que é de George Soros, aquele cara lá, como é o nome dele, um banqueiro bem poderoso aí que morreu um dia desse, que ele trocava órgão direto, eu não sei, a elite dos banqueiros, Rockefeller, Rockefeller, esses caras aí, Illuminati. Os globalistas, aí daí a gente vem para os islâmicos, que são a religião árabe, a religião islâmica, a religião, esses tipos de religião aí, porque eles têm o quê? Tem o califado, eles têm a lei Sharia para poder dominar o mundo, ele tem esse plano aí. Aí você vê os globalistas, o califado, que é da religião árabe e islâmica, e depois vê o governo russo-chinês. São esses três aqui, ó. Mas para eles três poder dominar o mundo e nunca mais sair na história, eles têm que destruir esses três conceitos, que é o que está acontecendo hoje. A gente está vendo tudo que a gente construiu numa civilização que a gente tem hoje formada sendo destruída, sendo totalmente, a gente está regredindo. Aí o que é que os globalistas precisam fazer? Está acabando, vou ter que terminar o vídeo rápido. Aí o que eles precisam fazer? Eles precisam regredir tudo o que fizeram em milênios, séculos de trabalho para poder civilizar o mundo. Daí eles tomam posse do poder. E o pior que Lula faz parte desse pessoal aí. Você consegue ver facilmente as alianças que ele fazia. Ele fazia aliança com comunista, a maioria de países comunistas, estava sempre no meio do globalista e principalmente no meio do governo russo-chinês. Para você ver que assim que Lula entrou, ele já entrou no BRIC. O BRIC é um tipo de sociedade que tira a comercialização do dólar. É como se fosse o plano do euro, mas sendo que seria entre países de Brasil, Rússia, China, Índia e outro país aí, para não poder usar o dólar, usar outro tipo de moeda para poder importar e exportar petróleo e outras coisas do tipo. Quando vocês vêm falar de ordem mundial, a ordem mundial já é passada. A ordem mundial começou em 50. Quando você vê aquela pirâmide no dólar, que o pessoal tenta falar, é por isso que fala que é a teoria da conspiração, porque o plano mundial já foi executado e já está no final, que é o dólar. O dólar é a moeda de compra. Ela tem o poder de ir e vir em todo mundo. E tem juros em cima disso aí. E não precisa de lastro financeiro para poder imprimir e pagar as contas. Isso daí é o plano mundial. Agora, o outro plano mundial é que a gente tem que ter medo, porque os Estados Unidos, ele entra, defende. É o defensor do mundo inteiro. É a grande águia, que a Bíblia fala. Já a outra ordem mundial que está para vir, que não está muito longe, está muito perto, que a gente já consegue ver os três princípios, as três pilastras que eu falei, que é a judaica cristã, a do Império Romano e os ateus na filosofia, já está sendo destruída. A gente já consegue ver as pessoas com mente de
de camarão, cabeça de camarão. Você vê a população, a juventude destruída intelectualmente. Facilmente você consegue enxergar isso daí. E daí o que é que eu digo? Votar em Lula é a mesma coisa que dar um tiro no seu próprio pé. É você pedir para poder acontecer todas essas coisas que eu estou falando aqui. É pedir para o governo globalista, oriental, assumir o poder. Assumir o poder. E governar sobre o Brasil. Porque Lula, ele é comunista. Ele é comunista, ele apoia todo tipo de regime dessa forma aí. E, sinceramente, eu acho que as pessoas deveriam ter mais preconceito com o socialismo, que é o comunismo, o liberalismo, deveriam ter mais preconceito com isso do que com o próprio nazismo. As pessoas esculacham o nazismo, botam como se fosse um monstro, um demônio, mas o socialismo, o esquerdismo, que o Lula tanto apoia, tanto defende, que é a grande maioria das pessoas, foi muito pior do que o nazismo. Estudem e se armem intelectualmente para poder estar sempre preparado para qualquer tipo de coisa. Eu encerro por aqui. Não foi tudo que eu queria falar, fiz um grande mistão aqui, era para ter falado só de Lula, mas para poder entender o que é Lula tem que falar de tudo isso. Tem que falar de tudo isso para ver o que é que está acontecendo no mundo. Eu não sou muito nacional, eu sou globalista, eu vejo tudo no todo. Enfim, falou, está acabando meu tempo. E se quem quiser uma continuação desse daqui, mais detalhes, posta aí. Quem tiver dúvidas, não achar as fontes, achar que é mentira, eu mando as fontes do que eu estou falando, marca aí o tempo do vídeo, fala o que foi, eu respondo para vocês, mando as fontes, e daí a gente vai debatendo, vou fazendo mais vídeos aqui, e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, porque a justiça e o governo é dele, é o perfeito, é dele, não é feito dos homens. Porque não importa, tanto no capitalismo como no socialismo, sempre haverá desigualdade, sempre haverá fome, sempre haverá miséria, e haverá doenças, haverá choro, haverá tudo. Tudo, nada é perfeito nessa terra. Falou.